Esse capítulo 13 do Evangelho de São João, ele é marcado com a última ceia. Então nós estamos hoje, dentro dessa passagem, na Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, geralmente as pessoas quando lembram, da missa da noite, sempre lembram do lava-pés. Mas ali foi a missa onde foi a última ceia onde foi instituído o sacerdócio e a missa. E veja em que clima que isso acontece, Na última ceia, Jesus está extremamente entristecido, porque é a última ceia. Ali em seguida, quando acaba esse momento, Jesus ele já vai lá para o Monte das Oliveiras, e é lá que ele sua sangue. Depois Judas vem, dá aquele beijo, o beijo da traição, e em seguida Jesus é preso e é levado. Mas antes que tudo isso aconteça, Jesus agora está dando a última cartada para Judas. Ele está triste, como está dizendo o Evangelho. O pessoal, os apóstolos notam a tristeza que Jesus está, perguntam por que ele está triste. E Jesus diz: um de vocês que está aqui, vai me trair. Então agora eles perguntam: quem? Aí Jesus diz: aquele que eu vou colocar o pão na boca. E Jesus coloca. Em seguida Jesus diz ainda para Judas: faça logo o que você tem que fazer. E ali disse que era noite. O demônio entrou em Judas para dizer, ele deixou-se levar pela tentação, e ele vai lá para o sumo sacerdote para combinar a forma que ele iria fazer para entregar Jesus a eles. O que é que nós tiramos de tudo isso aqui? A primeira coisa é que Deus, ele sonda os nossos corações. Não adianta, diante de Deus, se querer esconder alguma coisa. Deus sabe de tudo que está dentro de nós. Mas Deus também, ele dá as oportunidades. Se as coisas que estão dentro de nós são coisas erradas, Deus, como ele quer nos salvar, ele não quer perder nenhum de nós. Deus dá a oportunidade de nós darmos uma resposta. Então Deus mostra: olha, você está errado, é aquele a quem eu vou colocar o pão. Vai, faça o que você tem que fazer. Está mexendo na consciência de Judas. Ali era a oportunidade de Judas entender que Jesus estava sabendo de tudo. Era o momento dele ficar quieto, continuar ali na dele. Não, ele levanta e vai. Aí entra a questão da liberdade. Deus mostra, Deus diz o que é o certo e o que é errado, e vai caber a cada um dar a sua resposta. Você vê que na última missa, Judas sai para trair Jesus. Sempre quando eu medito essa passagem, eu me pergunto, quando eu saio da missa, depois que eu celebro a missa, e quando eu vou para esse mundo de Deus, o que é que eu vou fazer lá?
após ter comungado, após ter ouvido a palavra de Deus, que me conduz, que me diz como eu devo fazer, como eu devo agir, após a comunhão, o que é que eu faço lá fora? Embora Deus já tenha dito no meu coração o que é o certo e o que é o errado, o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Judas saiu para trair Jesus. Após essa missa de hoje, quando nós sairmos, depois de termos comungado, o que nós iremos fazer? O bem ou o mal? Vamos permanecer nas nossas mentiras ou nós vamos viver a verdade? Nós vamos ter respeito humano ou não? Nós vamos fazer o bem ou o mal? Cada um pense. Mas Deus não vai forçar ninguém. Ele só vai indicar. Ele só vai mostrar o que se deve fazer. E como as decisões todas, elas estão em nossas mãos, né? E as consequências de tudo também virá. Porque cada ato, ou bom ou ruim, terá sempre as suas consequências. As consequências de Judas foi, depois que tudo aconteceu, ele teria a oportunidade de se arrepender, como Pedro que nega, se arrepende, ele não se arrepende, ele se suicida. Ele dá um destino à vida dele. A consequência interior foi tão grande que ele não teve nem a capacidade de dizer perdão, meu Senhor. Ele permitiu que o orgulho tomasse conta e ele foi e se suicidou pelo mal que ele fez. Mas eu volto de novo a perguntar para mim, porque cada um deve se perguntar. Ao acabar essa missa, você vai lá para o seu trabalho, você vai lá para a sua casa, eu não sei o que é que você vai fazer, eu não sei as intenções que você tem no seu coração, mas você vai fazer o que Judas fez? Na verdade, todas as vezes que nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos sair do sacrifício da missa com os propósitos sempre bons e não permitir que o demônio suscite no nosso coração a maldade. Judas deu permissão para que Satanás pudesse continuar com o intento no coração dele, e ele se deixou levar pela tentação, mesmo ouvindo. Eu até me pergunto, né? Será que da saída ali do cenáculo até o templo de Jerusalém, aonde o sumo sacerdote e os outros estavam reunidos, será que nesse tempo a consciência de Judas não foi dizendo para ele: não faça isso? Mas por que ele fez? Ele foi até o final. Que Deus ele nos dê a graça no dia de hoje, de na nossa vida nós sempre optarmos pelo bem que deve ser feito, nunca pela maldade. Nós não podemos ser aqueles promotores da maldade,
mas nós precisamos ser os promotores da bondade, ainda que isso custe muito para nós. Porque fazer o bem custa muito. Parece que fazer o mal não custa tanto assim, não. É tão fácil. Mas fazer o bem custa muito, porque as consequências também da bondade feita pode gerar consequências não muito boas para nós. Mas o importante é fazer o bem. E Judas saiu e foi fazer o que ele tinha, o que ele achava que ele deveria fazer. E Deus tinha dado a oportunidade a ele de não fazer. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude, e que a Virgem das Dores, ela interceda por cada um de nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!